paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a irmã Tainara. Eu sou a irmã Ana. E hoje estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast do Gideões do Oleiro. O nosso intuito nesse podcast é apresentarmos a obra do Centro de Reabilitação da Casa do Oleiro, aqui na cidade de Tijucas. E estamos aqui com a nossa liderança, que são ferramentas essenciais para esse projeto. E gostaríamos que eles se apresentassem. Eu sou o pastor Júlio, presidente do Centro de Reabilitação Casa do Oleiro. Sou o pastor Felipe, sou pastor auxiliar nessa obra. E estamos ali no suporte, né? Em tudo que precisa, no louvor, seja na palavra, no ensino, no que nós pudermos e no que Deus nos capacitar, a gente está ali para servir na obra do Senhor. Eu me chamo Jordão, sou presbítero da Casa do Senhor e sou vice-presidente hoje, né? E sou filho do pastor Júlio e também auxiliando na obra do Senhor Jesus. Amém. Para iniciarmos, então, esse primeiro podcast, pastor Júlio, como que esse ministério do Centro de Reabilitação ele começou? O Centro de Reabilitação Casa do Oleiro começou como um sonho. Era um sonho que eu tinha no meu coração, da minha família. Nós adquirimos um sítio para descanso, para o final de semana, que no trabalho, para no final de semana se reunir entre família e descansar. Mas, prove a Deus, que os pensamentos dele são mais altos que o nosso, desse lugar, desse sítio ser hoje. Começamos um centro de reabilitação para pessoas que precisam da nossa ajuda, precisa estar reabilitado na sociedade novamente, precisa de uma chance, essas pessoas precisam de uma chance. Então, e Deus colocou esse amor no meu coração e também no coração da minha família, do pastor Felipe, do presbítero Jordão, da minha esposa pastora Júlia, Jennifer, a nossa família, e nós abraçamos essa causa, porque Deus colocou esse desejo ao nosso coração. E quando Deus coloca um desejo no coração do ser humano, não tem como a gente fugir de uma chamada que é Ele que nos chamou para fazer esse trabalho, que é um trabalho árduo, um trabalho difícil, é um trabalho que tem que ter um chamado, um amor muito grande por essas pessoas. Então, Deus que é o provedor de todas as coisas. Então, nós confiamos naquilo que Ele vai fazer neste lugar, está fazendo, vocês sabem que está fazendo, então a gente procura sempre a colaboração de todos que possam nos ajudar. E o interessante disso tudo, que a obra do Senhor hoje, ela vai usar pessoas, né? E usar pessoas que estejam dispostas a trabalhar no reino do Senhor. E o interessante é que quando a gente adquire aquele sonho que meu pai, quando a gente trabalhava junto, né? Na rua, instalando e montando e assim por diante, e ele sempre falava, eu tenho um sonho de ter um sítio. Eu tenho um sonho de ter uma galinha, de ter ali um porco, de ter um lugar para descanso. E graças a Deus, através do suor dele, né, através da força do seu trabalho, do seu braço, do seu dom que Deus tinha dado para ele, né, muito conhecido em Tijucas, ele adquiriu esse sítio, né? E o interessante é que tudo que nós temos feito e nós temos caminhado, graças a Deus, Deus tem dado direção e o direcionamento para que o melhor venha acontecer. E o interessante disso tudo, né, que o cuidar de animais virou cuidar de almas, cuidar de pessoas. E esse intuito, ele nasceu no coração, claro, do meu pai, do nosso pastor hoje, né? E também nasceu agora no coração e também brotou, posso falar assim, no meu coração, no coração da minha irmã, da minha mãe, né? E também no coração agora do pastor Felipe, da minha esposa. E nós estamos unidos ali para fazer essa obra e eu acredito muito em que Deus vai fazer. Amém. Meus irmãos, aqui a gente está no nosso primeiro vídeo, nosso primeiro podcast, mas a gente já tem recuperados, né, pastor? Sim. A gente tem o irmão Emerson. Pastor Edilson, um monte que passou pela Casa do Oleiro hoje,
que isso é um prazer, é uma alegria no nosso coração ver essas pessoas recuperadas. Na próxima podcast que vai ter, a gente vai trazer um recuperado e vocês vão ver a diferença daquele, de quando ele vai falar de quando ele era e o que ele é hoje, um empresário na sociedade, porque ele teve uma chance, ele teve um momento que nós abraçamos ele, quando ninguém dava nada por ele. Mas um ser humano, nós como ser humano, como o amor de Jesus no nosso coração, abraçamos ele e hoje ele é um empresário na cidade. Amém, amém. Agora, voltado para o nosso pastor Felipe. Pastor Felipe, fala um pouquinho para a gente como essa obra vai ser importante para a cidade. Creio que muitas famílias hoje elas não têm opção, né, de trazer os seus familiares para Tijucas, tendo que se deslocar para outras cidades. Então, conta um pouquinho pra gente como que essa obra ela vai ser útil e, né, vai salvar vidas, famílias. Sabe assim, na verdade, quando fala que os familiares muitas vezes não conseguem vir para Tijucas, muitas dessas pessoas, nem os familiares querem mais, né? É que assim, o vício ele é uma coisa muito triste mesmo. A gente teve pessoas, a gente viu isso de perto. Tinha pessoas que, infelizmente, elas chegavam ali tanto na fissura de usar algum entorpecente ali, que elas chegavam a esconder dentro de buraco de tijolo, tudo para não perder, não ficar tão longe desse vício, né? Infelizmente, tem pessoas que demandam mais tempo. Então, são pessoas que muitas vezes já aprontaram na família, já aprontaram na sociedade. Então, muitas dessas pessoas, nem a própria família quer mais perto. Então, qual é a importância de uma obra dessa na sociedade? A gente vê hoje, infelizmente, na nossa cidade, nas cidades ao redor, a quantidade de andarilho. E isso acaba tendo um mal maior ainda para a sociedade, porque daí nós temos pessoas que acabam cometendo crime, pessoas que, às vezes, na fissura de usar alguma coisa ali, vai assaltar alguém, vai roubar uma loja, vai fazer um mal para a sociedade. Então, qual é o intuito de uma obra dessa dentro da sociedade? É pegar essa pessoa e dar para ela essa oportunidade, que nada mais que a gente faz é dar uma oportunidade para a pessoa. Se ela quiser, ela vai se recuperar, ela vai voltar a ser uma pessoa produtiva na sociedade, ela vai voltar a ter uma família, voltar às vezes para a família dela, só que a gente sabe que isso é uma oportunidade, e muitos deles já não têm mais essa oportunidade. Às vezes a prefeitura já pegou, já levou para uma assistência social, às vezes alguém da família se compadeceu, pegou essa pessoa, levou para casa, só que às vezes essa pessoa ainda não caiu na realidade de que ela precisa querer. Então, o que a Casa do Oleiro faz? Ela pega essa pessoa, traz, dá um banho, troca, dá uma roupa, dá uma dignidade para essa pessoa e tenta aproximá-la de Deus, que esse é o principal. É o principal passo. A gente está aqui hoje porque Deus permitiu que a gente estivesse. Então, essas pessoas, a gente dá para elas e apresenta elas para Deus para que elas tenham essa comunhão e elas possam cair na realidade. A gente tem a história bíblica que é muito conhecida do filho pródigo, que quando ele chega no fundo do poço, ele chega na pior situação que ele poderia estar. Aí ele se lembra, não, eu tenho um pai. E é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta lembrar para essa pessoa que ela tem um pai, ela tem Deus, que vai cuidar dela e que daí ela vai poder, então, ser reinserida na sociedade se ela quiser. E coisa linda também, pastor Felipe, é ver aquela pessoa sendo curada, sendo liberta das drogas, e tu vê a família abraçar de novo o seu filho, o ente querido, aquilo que ele já não tinha mais como expectativa de que ia dar certo, que ele estava perdido. Então, mas Deus é tão bom que ele anda pelos caminhos que a gente não consegue entender, que traz essa família de volta e começa através daquele que ninguém dava nada, que estava perdido, começa a escutar a palavra de Deus e a família é restaurada através daquele que a sociedade não queria. Então, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Então, nós ficamos felizes. É nessa maneira que Deus trabalha, é nesse desejo. Irmão, eu estou todo arrepiado. Porque eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar e dizer que Deus é que muda a história daquelas pessoas que precisam. Ele não precisa, ele precisa, mas ele não tem força para chegar até um centro de reabilitação. Mas se tiver um centro de reabilitação na nossa cidade,
Um projeto como a gente já vem trabalhando desde 2014, não começou agora, desde 2014. Com tantas famílias que passaram por ali, sendo restauradas, pessoas sendo restauradas, pastor Felipe e o presbítero Jordão, e isso é uma alegria para o meu coração e ninguém vai conseguir tirar. Então a gente sempre está aqui, hoje nesse lugar aqui fazendo essa podcast, porque nós precisamos da ajuda da sociedade, precisamos da ajuda de você que vai assistir, você que vai ver essa podcast aqui, faça um esforço para nos ajudar. A obra voluntária, não cobramos nada de ninguém, nunca cobramos. A pessoa vai para ali, chega, exemplo, nu, ele sai com roupa, ele toma banho, ele tem uma veste, ele tem tudo certinho naquele lugar. Por quê? Porque a gente faz com amor. Pastor, e lembrando também, meus irmãos, que a gente não está pregando uma placa de igreja, né? Não. A gente está pregando o Senhor, Jesus Cristo, né? O nosso Salvador. Então, assim, eu creio, né, que a gente vai precisar de ajuda de irmãos também, de outras congregações. Não é a casa do oleiro, né? A gente não está aqui num só nós, né? Mas a gente está aqui num objetivo de salvar almas para o reino, né? Porque eu acho que o objetivo do nosso pastor é esse. É corpo, alma e espírito, né? Não é só o corpo, não é só o espírito, não é só a alma, né? Mas é um todo, né? Salvar essas pessoas. E dentro disso que tu acabou de falar, é interessante porque muitas dessas pessoas que não têm condições, vão procurar algumas igrejas aqui na cidade. Exato. E essas igrejas não têm, infelizmente, onde direcionar essa pessoa. Então, acaba que este projeto ele é benéfico para toda a sociedade, para as igrejas, porque hoje é muito difícil, no mundo que a gente vive, tu abrir a porta para uma pessoa estranha na tua casa. Tu não tem como pegar uma pessoa na rua, levar, dar um banho, colocar para dormir dentro da tua casa. Às vezes tem uma filha, às vezes tem uma esposa. Tu não tem como fazer isso. Isso não pode ser feito. Então... E aí, assim, ó, a diferença hoje, né? Tu perguntou ali, respondendo, voltando para tua pergunta, a gente tem um caso em Tijucas, e é um caso real. Há mais ou menos 4 a 5 meses, foi encontrado morto um morador de rua, ali perto da Concha Acústica. Então, você busca aí, dá um Google, você vai ver que aqui em Tijucas, um morador de rua. Então, infelizmente, uma família chorou por causa de um morador de rua, né? Uma pessoa que estava, infelizmente... Exatamente. E presbítero Jordão, assim, muitas das vezes até teve um culto, né? Após um culto que a gente saiu da nossa igreja e fomos entregar marmitas, né? Sim. E o próprio morador de rua, ele não acredita mais em si, né? Sim. E assim, ó, a gente hoje é crente, glória a Deus, e a gente sabe que não vai ser o pastor Felipe, o presbítero Jordão, nem o pastor Júlio, que vai convencer essa pessoa, né? Lá vai ser um processo, eles vão começar a sentir, né, realmente a mudança neles, e eu creio que tudo é para a glória de Deus. Isso mesmo, é verdade. Mas a gente queria também apresentar para vocês qual é a fase que essa obra ela se encontra, porque o intuito é que fique conhecido esse ministério, né? Esse centro de reabilitação na nossa cidade e que, né, vá para outras cidades também. A gente queria que vocês falassem qual é a fase que se encontra esse projeto Centro de Reabilitação Casa do Oleiro. Hoje está no primeiro andar. São 4 andares, sendo 4 andares para as pessoas necessitadas, para os internos que vão chegar. Então, nós estamos no primeiro andar. Está na construção, estamos fazendo, mas tudo tem um recurso, tudo tem um custo. É muito alto o custo para fazer, para colocar. O projeto hoje é um projeto caro. E a gente não tem o dinheiro todo para fazer. Então, por isso é que nós estamos fazendo aqui. Depois vamos colocar o Pix da instituição para que você venha ajudar. Nós não vamos falar em quantidade de valores. Nós vamos falar naquilo que você sentir no seu coração de abençoar esta obra, que vai tudo para a instituição, para que venha sair mais rápido essa construção, para que possamos rápido atender essas pessoas. E lembrando, né, que hoje a gente está visando o macro, né? E aí, quando eu paro e eu olho para dentro de uma sociedade, a gente vai deslumbrar que o lugar que a gente está fazendo são para 42 leitos. É pouco? Talvez seja. Vai ficar pequeno? Talvez, mas nós precisamos iniciar. Lembrando que o início de tudo começou com 16 leitos, né? Era um pouco mais difícil
Porque o lugar não era adequado. Lembrando que a gente está trazendo hoje para a sociedade, né, trazendo para a cidade de Tijucas, e quando a gente fala em cidade de Tijucas, vai abranger todo aqui o litoral, né? Então, todo o vale, né, de Santa Catarina, de Tijucas, que hoje é sala odontológica, sala clínica, vai ter sala de psicóloga, advogado. então, assim, tudo isso os internos vão precisar. Então, além da ajuda financeira, a gente também vai precisar da ajuda da mão de obra. Talvez você não queira ajudar da maneira financeira, mas eu tenho a mão de obra do quê? Eu sou um médico, eu sou um psicólogo, eu sou um dentista, né? Porque assim, ó, o amor às vidas, né? Porque o que a gente vai levar? Né? Eu estava ouvindo um áudio essa tarde que diz assim, se eu tenho 100 mil na conta e eu falecer amanhã, esse 100 mil vai ficar. Se eu tenho 10 mil, vai ficar. Mas eu posso deixar um legado, para as pessoas que o quê? Se eu conseguir tirar uma pessoa do crack, essa pessoa continuar a história dela, olha só quantas pessoas podem ver e o resultado dessa pessoa. Então, assim, às vezes, muitas das vezes, o pastor, a pessoa não vai conseguir ajudar num Pix, mas vai ajudar numa oração também. Então, a gente precisa de pessoas que estejam unidas no mesmo propósito. E esse propósito, a gente começou na Casa do Oleiro, mas vai abranger muito mais aqui famílias e pessoas, né? E nós falando aí, que foi falado lá atrás, e não é placa de igreja como a irmã Tainara falou, mas sim hoje tem igreja aqui na nossa cidade que contribuem nesta conta já, porque sabe o propósito, sabe a necessidade e a dificuldade de fazer esta obra. E por quê? Porque eles, quantas pessoas que chegam até eles e não tem como ajudar porque tu não tem um lugar adequado para levar essas pessoas. Exemplo, saio na rua, como saímos naquele dia, a levar um prato de comida. Tu vê aquela pessoa naquela situação que está ali. Tu fala do amor de Jesus para ela. Aí vai levar ela para onde? Para minha casa? Para tua casa? Não pode. Essas pessoas têm que ter um lugar certo, um lugar para que eles possam ir dormir, descansar, tomar um banho e começar a se reabilitar, começar a deixar aquele mundo que ele vivia, através que a gente vai ensinar o caminho novamente, que ele vai ser igual uma criança que começa a andar, ele vai começar tudo de novo na vida dele e esperamos que vai dar certo, já cremos que vai dar certo, porque Deus está no negócio. Amém. Então, para a gente falar mais um pouquinho sobre, para alguém hoje que está vendo esse nosso primeiro podcast e está pensando em ofertar nessa obra, o que falariam para elas? Na verdade, o interessante é que a gente muitas vezes acha que as coisas têm que ser do nosso jeito, né? E por um tempo a gente pensou assim. Tanto que o pastor Júlio, ele nunca precisou falar isso para ninguém, mas a gente sabe dessa realidade, que ele tentou dar uma casa dele para a gente fazer essa obra. E Deus não permite. Por que Deus não permite? Porque Deus, ele tem prazer em abençoar a nossa vida. Deus, ele tem prazer que o filho dele, ele contribua, mas que ele receba também. A gente não faz nada pensando em troca. Eu vou dar R$100 porque Deus vai me dar 1.000. Não, Deus não trabalha assim. Mas quando a gente tem um coração, esse coração puro de ofertar com amor, com gratidão, pensando não só em si. Porque se a gente for parar para pensar, essa obra a gente não está pensando em nós. Que benefício a gente tem para nós, por exemplo, nós 5 que estamos aqui? Talvez a cidade fique um pouquinho mais segura, mas enfim, só isso. Só que quando a gente faz isso pensando no outro, no próximo, pensando que... É verdade. O que o presbítero Jordão falou agora é muito interessante. Esse rapaz que infelizmente acabou falecendo. Mesmo que a família dele nem ligue mais para ele, mas é uma alma que se perdeu. E daí onde é que fica nós como igreja? Porque a gente como igreja não é só fazer um culto na terça, um culto no domingo e as pessoas vão lá 1h30, 2 horas, vão para sua casa e acabou. Não, isso não é igreja. A igreja sempre foi, desde o começo da igreja, desde o princípio, sempre foi ajudar a viúva, o órfão, o necessitado. Então essa é a missão. Esse é o legal dessa obra que Deus colocou nas nossas mãos. O legal é isso. É estar ajudando a quem precisa. E para quem sente no coração, às vezes eu não tenho condições de pegar uma quantia X e mandar para a África, mandar para algum outro projeto. Mas eu tenho aqui na nossa cidade, aqui na Terra Nova, um projeto que vai ajudar pessoas, um projeto que vai ser direcionado. E o interessante falar
que todo valor que entra nessa conta da instituição hoje, ele só sai dessa conta com nota fiscal e para a construção da obra. Ele não pode ter uma outra coisa que ele possa pode ser feito, uma finalidade diferente. Não pode. É tudo muito sério. A gente, como servo de Deus, a gente deve essa prestação de contas não só para os irmãos, mas para Deus. A gente deve isso para Deus, né? A gente tem que fazer. Ele colocou uma joia na nossa mão que a gente tem que zelar, a gente tem que cuidar. Então, assim, para quem sente essa vontade no coração, você pode estar ajudando na Igreja Casa do Oleiro, na instituição, e pode ter a certeza que todo esse valor, um dia, vai ajudar a salvar a vida de alguém. Ô, pastor Felipe, como tu tá falando ali, eu acho que também é interessante vocês falarem como que eles podem estar ajudando esse centro de reabilitação. Qual é o caminho? Depois a gente vai colocar até o Pix, QR Code, mas assim, como procurar o pastor Júlio, procurar o pastor Felipe, o presbítero Jordã, como que eles podem estar ajudando? Qual é a forma, né? Pode explicar um pouquinho dessa parte para eles também. Claro. Hoje a gente tem o pastor Júlio, o presbítero Jordã, todos nós somos, graças a Deus, bem conhecidos aqui na cidade. Nós temos a nossa empresa, nós temos, estamos à frente dessa igreja. A Igreja Casa do Oleiro fica na rua 13 de Maio, número 727. 727. Centro da cidade. No centro da cidade. E a gente tem, a pessoa pode nos procurar tanto no culto, pode nos procurar. Se ela for no culto, é até interessante que ela nos conhece pessoalmente, né? Às vezes isso é muito importante, ir lá conhecer a gente, conversar com o pastor Júlio, conversar comigo, o presbítero Jordão, nós estamos sempre ali, sempre dispostos a, se não pudermos ajudar de alguma maneira, mas pelo menos orar, a gente ainda pode. Então a pessoa pode nos procurar, pode conhecer melhor o centro de reabilitação. Se alguém da cidade, algum empresário quiser ir conhecer, a gente pode levar também lá no endereço. Tá lá a obra, e a gente tem vários meios dessa ajuda, né? A gente tem o Pix ali, a gente fez um propósito também de um carnê que a pessoa pode ajudar mensalmente essa obra. Ah, Felipe, com qual valor? Eu preciso ter um valor mínimo? Não, a gente não estabeleceu o valor. Não. A princípio, quando foi lançada a ideia, a gente pensou em colocar um valor, mas daí a gente pensou melhor e a gente não quer, porque o importante não é o valor, entendeu? O importante porque hoje talvez eu tenha R$100, só que talvez amanhã Deus me abra uma porta tão grande que eu vou ter R$1.000. Glória a Deus. E talvez eu não tenha R$1.000 e não tenho R$100, mas eu tenho R$20. Só que esse R$20 também vai ajudar de igual maneira. Então a gente tem, as pessoas podem nos procurar, a gente pode também, na descrição do vídeo, deixar o contato da igreja, deixar o contato do pastor, para a gente poder então direcionar, explicar melhor para quem quiser mais informações, saber a fundo. Essa obra, como o pastor Júlio disse, vem desde 2014, não é uma coisa que a gente surgiu ontem, abriu um CNPJ maluco e tá jogando só Não. É uma coisa séria, estruturada, tem toda a diretoria, tudo certinho. E um ponto interessante que não foi mencionado aqui ainda, né? É que é uma obra sem fins lucrativos, né? Sim. Então, é uma associação, né? Então, sendo assim, desde o princípio, ou seja, quando eu falo desde o princípio, lá em 2014, eu volto aqui 12 anos atrás e eu olho que, assim, como é que nós fazíamos para pegar aquelas pessoas sem recurso, não é mesmo, pastor? Eu olho para esse cenário, porque a gente saía dos cultos e ia para as rodoviárias, ia para as ruas, o quê? Entregar comida e dizer, meu filho, quer mudar de vida? Eu quero, embarca no carro. Entrava no carro junto comigo, o pastor Felipe e o pai, nós levávamos direto para a Casa do Oleiro. Então, o recurso a gente sabe que vai vir. Deus vai tocar no teu coração. Só que a gente entende e sabe que quem vai manter esta obra e quem vai prover é Deus. Entende? Assim, se quem está ouvindo não está dando crédito, meu irmão, é tranquilo. A gente sabe que Deus vai mandar o recurso, porque em 2014, quando a gente iniciou com fé e coragem, porque a fé e a oração é orar e ação. Não adianta orar e não ter ação. Então, quando a gente tem esses dois componentes juntos, a gente sabe que vai fluir, vai dar certo, porque nós nunca cobramos R$1 de um interno. Então, eu acredito que muitos internos vão ver esse vídeo, né, pessoas recuperadas, e a gente nunca teve que cobrar 10 mil, 5 mil, como existem centros de recuperações que cobram. E a gente sabe que se fosse cobrado, talvez esse templo, talvez esse lugar, para ele já tivesse pronto.
Mas como é um projeto que é Voluntário, né? sem fins lucrativos, onde a gente não obriga a pessoa a se recuperar, mas ela tem que tomar ciência de si e querer essa recuperação, né? A gente sabe que é um processo mais difícil, mas a gente sabe que tudo que vem difícil, ele permanece, mas aquilo que vem mais fácil, normalmente ele escapa pelas nossas mãos. Então a gente também entende que esse processo que estamos vivendo é um processo de estruturação para nós, para a nossa igreja e também para as pessoas que estão ao nosso redor, porque Deus tem colocado pessoas extraordinárias ao nosso lado, pessoas que estão olhando com os olhos do pastor, porque entende comigo, Tainari, e também o pastor Felipe, nós conversamos muito, porque hoje, se esse projeto ficar somente em nós aqui, certamente é um projeto muito grande, é um projeto que demanda de muitas pessoas. Então, assim, ó, a oferta, nós estamos aqui, vai estar o Pix, então, assim, ó, pessoas, nós acreditamos, do Brasil todo vai olhar para esta obra. Só que o mais importante, nós precisamos de você, que você, apesar de tudo, esteja disposto também a ajudar. Porque, assim, ó, como eu falei, a ajuda humanitária nós vamos precisar. A ajuda de pessoas que queiram que essas pessoas sejam transformadas. Porque assim, ó, eu vou falar para você, a gente fala aqui que nós somos crentes no Senhor Jesus, certamente, irmã Tainara, cremos no Senhor Jesus, cremos muito, mas nós também temos pessoas que talvez conhecem a Jesus não tão a fundo como talvez você, pastor Felipe, mas também tem um amor muito grande e se compadece das vidas. Então, talvez esse amor é que falta na nossa sociedade. E a palavra do Senhor vai dizer que nos fins dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite, neste podcast, é fazendo com que o amor ele venha retornar por corações das pessoas e que não venha pensar somente naquele ser humano que está jogado nas traças, que está jogado ali no mundo. Não está tudo certo. Ele segue com a vida dele, não é da minha família, então não está me trazendo dor. Porque só vai me trazer dor quando é da minha família. Então esse é um pensamento que tem que ser mudado e moldado. Porque eu acredito que quando esse pensamento ele é moldado nas pessoas, porque a gente tem que olhar com outro patamar. Automaticamente as pessoas começam a se compadecer mais da obra, das pessoas, das vidas, e automaticamente, isso é automático. O recurso, ele começa a vir. Porque a gente entende que o negócio não é negócio. O negócio é almas. É verdade. O negócio não é dinheiro. O negócio é trazer vida. O negócio não é status. O negócio é trazer amor e que uma mãe não venha chorar no Dia das Mães porque seu filho foi perdido para droga. Verdade. O que a gente está fazendo aqui é que o crack venha a perder, é que o alcoolismo venha a perder, que a prostituição venha a perder, que a lascívia, o roubo venha a perder. E é isso. E a gente está lutando por uma causa que todos nós deveríamos lutar. Nós estamos lutando por uma causa que toda a humanidade deve lutar. Porque a droga hoje, ela traz dinheiro, talvez para o Estado, talvez para o governo, mas eu quero falar para vocês, a droga, para a Casa do Oleiro, ela vai perder. Porque homens vão ser libertos através desse ministério. E através desse ministério, vidas vão ser recuperadas para o Senhor Jesus. Amém. Então, assim, depois disso tudo, eu acredito, e voltando na tua pergunta, vai estar ali, no final, ali o nosso projeto, você vai poder conhecer que o nosso projeto é muito maior, talvez, do que pensamos, muito maior do que talvez vocês tenham pensado. Às vezes as pessoas acham que é um projeto pequeno, né, pastor? Só que é um projeto em que deslumbra muito mais à frente. Verdade. Então, né, pastor Felipe, pode comentar um pouco mais? Quando a gente conversa, a gente diz, meu Deus, esse projeto aqui é muito grande para nós. Uma coisa que tu falou que chama a atenção de nós aqui, nós que estamos aqui nessa mesa, nós não estamos pensando em dinheiro para nós. Porque nós somos empresários.
Eu estava no ramo de empresário, passei para o meu filho e hoje o pastor Felipe são sócios os dois. E não preciso do dinheiro de uma igreja ou de um centro de reabilitação. Não é isso que nós queremos. Mas só que nós também não conseguimos fazer aquela obra sozinho. É por isso que Deus colocou. E se a gente for ser bem sincero mesmo, se tem uma coisa que não dá dinheiro, no nosso caso, é a igreja. É assim, ó, gente, a gente sabe que, né, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, porque infelizmente muita gente usou da igreja para ficar rico, muita gente usou da igreja para ter poder, só que para quem tenta fazer as coisas direito, faz as coisas como a gente faz com prestação de contas, com contabilidade, com tudo muito aberto, muito exposto, a igreja não dá dinheiro, porque a gente não vai extorquir uma pessoa. A gente não vai chegar lá e a gente vai falar assim, ó, tu tem que dar o teu carro, tu tem que dar a tua casa, tu tem que fazer... Não, pelo contrário, a gente tentou dar a casa, a gente tentou dar o recurso. Dar uma casa, não deu certo. Por quê? Porque Deus, ele não permitiu que a gente fosse abençoado, porque a gente sabe que pelo nosso coração e por doar com amor, Deus, ele escancararia a porta e com certeza ele faria muito mais por nós. E só que ele não quer fazer só por nós. E eu creio também, pastor Felipe, que isso que tu falou é interessante, porque tu falou que vocês tentaram dar a casa, né? E não deu certo. E eu creio também que através desse centro de reabilitação, muitas vidas elas serão alcançadas, porque eu acho que seria muito fácil, né? A gente hoje lá, faz essa obra, a gente tem o dinheiro aqui. Mas hoje a gente não estaria aqui, né? Pessoas não estariam vendo esse vídeo. Isso. E eu creio que, assim, muitas pessoas, né? Eu tô ali na frente do Instagram, que a gente tem da Casa do Oleiro, né? Muitas pessoas, elas nos procuram, né, pastor? Sim. E hoje a gente não tem aonde colocar essas pessoas, né? Muitas pessoas, elas vêm pedindo ajuda, só que não temos, né, realmente aonde pôr essas pessoas. Pastor, hoje tu recebe muito pedido de ajuda também, né? Muita família, muita esposa, filho, pedindo realmente, né, preocupados e não sabendo o que fazer, pedindo oração. E hoje a gente só pode estar mantendo com oração, talvez uma cesta básica, né? Isso é triste, assim, na verdade, né? Isso acaba sendo triste, porque para a pessoa chegar a pedir essa ajuda, muitas vezes é o último recurso que ela tem. É aquela coisa, o desespero. Não consegue mais. Só que daí, quando isso entristece nosso coração, porque quando chega esse pedido, a gente hoje não tem para onde levar. Acredito que não foi falado aqui no começo, quando o pastor comprou o sítio, o intuito nunca foi ser a igreja no começo, ou o centro de operação no começo, né? A gente ia para lá, cavar, fazer lagoa e ajudar a fazer galinheiro e passar trabalho. Nosso final de semana era trabalhar no sítio. Mas, por ter já esse sítio, tinha uma casinha de madeira, né? Era bem no comecinho, tinha casinha de madeira ainda. E daí, de vez em quando, o pastor começou a reunir algumas pessoas, fazer um culto no lar, né? Uma coisa que a gente começou a fazer, um culto no lar. E disso, então, o pastor recebeu uma profecia que aquele lugar ia ser um centro de reabilitação. E daí, esse comecinho, ele nos ensinou muito. Porque daí, assim, por mais que fosse uma casinha de madeira velha, mas tinha esse lugar para levar alguém. Entendeu? Às vezes a pessoa chegava numa situação ali, chegava na casa do pastor, chegava em algum lugar que a gente estava, e a gente tinha, por mais que fosse um recurso difícil, fosse uma casinha de madeira, um fogão a lenha que não tinha saída para cima, e ele... Saía fogo para tudo. A fumaceira ficava por tudo, a gente ficava... Mas tinha esse lugar. E infelizmente, né, acabou que já era uma casinha bem antiga mesmo, então acabou que não tinha mais como receber ninguém lá dentro, ficava até perigoso, né, deixar alguém lá dentro. Então a gente desmanchou e daí a gente tentou fazer de novo, né, o pastor tentou dar a casa, tudo, e não deu certo. E daí agora, como a gente ainda está em construção, quando a gente recebe esse pedido da família, esse pedido de socorro, esse pedido de ajuda, a gente fica muito triste por não ter mais esse lugar para levar, por não ter mais esse lugar para a pessoa, porque assim, gente, só quem já passou por necessidade, que sabe o quão é importante muitas vezes um banho. É uma coisa assim, para nós hoje é normal, porque a gente pode sair daqui desse podcast, a gente pode ir para casa tomar um banho, pode comer uma comida, pode dormir numa cama confortável, com cobertor. É verdade. Mas e para quem não tem esse recurso? Não é a realidade de muitos hoje, né? Não é a como realidade. O presbítero Jordão falou mesmo, né? É amor pelas almas, Exatamente. né?
também eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque muitas pessoas elas vão questionar, né? A gente sabe que vai ter questionamento. Por que vocês não usam recurso público, não vão para o Estado? Eu quero que vocês contem um pouquinho dessa parte, se vocês já tentaram, se já conseguiram alguma coisa, né? Como é O que quanto foi o que, processo? né, a gente já arrecadou de dinheiro com esse carnê que vocês acabaram de falar, com o Pix. Contem um pouquinho o quanto que vocês já, né, conseguiram arrecadar. Com esse recurso municipal, estadual e federal, fica muito difícil de colocar esse dinheiro vindo desse departamento, colocar na obra. Eles não permitem É uma fazer burocracia, né? tempo para fazer a instituição, não pode. Isso que recebemos isso. Então a gente partiu para outro lado, deixar de fora município, estado e Federal. Brasil, Sim. país, porque é uma coisa muito Burocrática, né, muito pastor? burocrática. Quando é para fazer uma coisa para ajudar o próximo, se torna tão difícil de fazer Até as coisas que é tão fácil para tanta gente que pode fazer. Até porque não vai ter nenhum retorno O depois. retorno E, porque na verdade, talvez assim, ó, aquele que está ali se recuperando, ele não vai nem voltar naquela pessoa, nem conhece. Sim. Mas não é isso o nosso objetivo. Sim. E até, na Nada. verdade, assim, quando a gente parte para essa parte política, se torna um pouco complicado pelo seguinte. Acaba que o lugar, ele se torna uma vitrine para aquele político que ajudou. Então, muitas vezes, assim, ó, a gente sabe que tem gente que ajuda, autoridades que ajudam com uma boa intenção, com um bom coração. Só que no Tem. meio desses, vai ter aquele que vai achar qualquer um na rua, pegar o celular, fazer um vídeo pro Instagram, aqui, ó, achei esse aqui e vou levar para lá. E não é isso que a gente quer, gente. A gente, em momento nenhum, é isso que a gente quer. Como a gente já falou aqui, e eu volto a repetir, vou falar quantas vezes precisar. Aquele lugar, ele não é para ninguém ficar rico, não é para ninguém ganhar dinheiro, porque isso, enfim, isso não é impossível de acontecer fazendo uma obra gratuita. É a mesma coisa de um médico que tem a sua profissão, que ele ganha o seu valor, ele abrir um consultório gratuito na frente da casa dele. Se ele fizer isso, é só por amor, porque dinheiro ele não vai ter. Não. E daí, a partir do momento, então, que a gente acaba envolvendo essas autoridades, a gente acaba correndo esse risco de ficar vulnerável a eles. Refém a ele. Refém. Então, assim, para evitar isso, a gente falou, não. Então, já tentamos, veio um valor voltou, veio de novo, virou uma bola de neve que a gente falou, não, então Deus não está nesse negócio. Porque como é que a gente sabe quando Deus está no negócio? A gente fez um carnezinho e é a coisa mais simples. É um carnezinho impresso, papelzinho que a pessoa escreve o nome, coloca, a gente depois vai fazer, a gente vai vai fazer uma campanha com esse carnezinho e através de um carnezinho simples a gente conseguiu já quase 100 mil reais, já tem na conta. Glória a Deus. Então, assim, uma coisa que para o Estado talvez ia ser muito fácil fazer um requerimento ali, 200, 300, 500 mil. 1 milhão, E 2 milhões, isso 3 milhões. foi tão difícil, tão maçante, tão, sabe? Desgastante, Que daí né? a gente vê que Deus não está nesse negócio. Porque se Deus estivesse nesse negócio, eles assinariam num dia, no outro dia a gente receberia. E só confirma o que a gente já falou aqui, né? Que se fosse muito fácil, né? Exatamente. Não viria assim, né? Porque Exatamente. é que o Senhor realmente quer almas, né? Sim. Quer almas. Então, o nosso intuito aqui é que pessoas venham conhecer esse ministério que hoje, né? Vai mudar, vai revolucionar a nossa cidade. Nós cremos, né? Nós cremos nisso. Veja bem, a gente não tá aqui, como eles falaram, por dinheiro, né? A gente tá aqui voluntariamente, né? Somos obreiro da casa do Senhor, fazemos a obra por amor. Como o pastor Felipe falou também, às vezes a gente vê só o lado ruim da história, né? Às vezes a gente vê as coisas erradas, mas nós cremos que essa obra, ela, né? Pode ser que quem está assistindo não acredite, mas acreditando ou não, a gente crê que vai acontecer, Em né? nome de Jesus. Contribuindo ou não, mas... Quer perguntar, amiga? Pode perguntar. Não, é que seria isso, né? O intuito desse podcast é poder alcançar almas através desse podcast também, que pessoas venham conhecer a Deus, a Jesus, mas profundamente também, elas possam ser alcançadas possam ofertar nessa obra e possam ser abençoadas através da oferta dessa obra. E hoje, para
para o pessoal de casa ter mais ou menos uma noção, quanto em média vocês acham que seria um montante para realmente terminar a obra? Pronta, deixar essa obra pronta, a obra ela é muito grande, Sim. 9, 10 milhões. De 9 a 10 milhões para deixar ela pronta. Com toda a instituição montada para receber eles. Para poder, assim, Então, começar. e eu conto quanto é muito fácil. Se der 10 milhões de visualizações e você der R$1 cada um, já dá, é tão fácil. Nós não estamos pedindo 1.000, 10.000, 100.000. Tem gente que pode. Tem gente que pode chegar e ligar, mandar lá um Pix lá. Isso aí estou abençoando aí, vou fazer. Sim. Então a gente conta com R$1. De 10 milhões de visualização, dá 10 milhões. A obra está construída, porque você ajudou com R$1 cada um que vai assistir. Então é tão fácil fazer as coisas, tão fácil de sair as coisas do papel, quando a gente tem, olha com carinho aquilo, o ser humano, olhar aquele que precisa. Nós estamos aqui porque o próximo nosso, que Deus mandou nós olhar para o nosso próximo está precisando. Está precisando do teu R$1, R$10, R$100, 1.000, o que você pode abençoar a obra. Não é para nós, vai para a instituição. Isso aí é tudo contabilizado e é tudo bem certinho, não podemos tirar um centavo de lá. É tudo com nota fiscal para a obra, para fazer a obra, para fazer aquele lugar. E vai ser porque eu vou ajudar, você vai ajudar, todos aqui vão ajudar. E você que está nos assistindo vai ajudar com carinho, porque vai pensar, eu vou ajudar nessa obra porque eu tenho um ente querido na minha família, porque quase todas as famílias do Brasil têm um problema com droga, prostituição, com bebida. Então, como é que pode para fazer isso? É bom que tivesse não só aqui na cidade de Tijuca, em Santa Catarina, não fosse só aqui um centro de reabilitação, mas em todo o Brasil, cada cidade tivesse uma, porque precisaria, e eu digo mais uma coisa, estaria toda ela cheia, porque tem muitos que precisam, e se precisa porque tem que ter alguém, Deus tocar no coração de alguém para fazer, para se levantar e dizer, não, eis-me aqui, eu quero ajudar e nós vamos ajudar. Essa equipe que está aqui vai ajudar, a Casa do Oleiro vai ajudar, o centro de reabilitação vai sair. Então, conta com a minha ajuda e com a sua. Então, pensa com carinho, olha para essa obra, entra lá no Instagram depois e faça o seu Pix. Faça com carinho, nós não estamos pedindo valores, estamos pedindo R$1. De 10 milhões de visualização, R$1 de cada um, vai sair o centro de reabilitação para curar o teu filho, para curar o teu esposo, para curar o teu pai, porque nós iremos abraçar ele, com todo carinho, com todo amor, porque sempre fizemos isso. Não pensando em dinheiro, porque dinheiro não é isso que a gente pensa na vida. E você vai ser feliz, porque vai ver a transformação do teu filho, teu esposo, quando sair daquele lugar. E é Muito obrigado a todos. E é interessante falar, quando a gente fica de frente com um valor de 9 milhões, 10 milhões, é uma coisa que é assustadora, né? Não é uma coisa simples assim. Só que a gente tem um testemunho na igreja onde hoje está a Casa do Oleiro, na Rua 13 de Maio. Aquele galpão não era para ser uma igreja, foi feito para ser um depósito de empresa. E começou o culto ali, foi, era provisório, acabou ficando. E daí um dia a gente falou, não, mas é um galpão industrial, parede metálica, não é bom, o som não é bom, vamos fazer só uma melhoradinha? Vamos. E começamos. E nesse começamos, a gente fez por dentro, pintou, colocou forro, colocou iluminação, trocamos todo o som, né? Então, assim, muitas vezes não é o chegar, não é o final, é o começar. Sim. A partir do momento que a gente começar a obra, as coisas vão acontecendo, vai chegando recurso, as pessoas vão vendo. Às vezes, alguém vai passar ali na frente, vai olhar e falar, poxa, eu tenho uma empresa que trabalha com pintura, eu vou ajudar com a pintura. Eu tenho uma empresa que... eu tenho telha, eu trabalho com telha, eu trabalho com laje. Então, assim, o recurso vai vindo. É uma obra de 3 mil metros quadrados, Sim. não é uma obra de 300, 100 Sim, metros. sim. É 3 mil metros quadrados. É uma Sim. obra grande, Sim. grande mesmo. Então precisa. Tem aí. frente para todo mundo trabalhar. Né? Aqui é bem próximo da cidade, a 7 quilômetros da cidade, aqui no bairro Terra Nova, número 4.700. Você que vier em Tijuca, se quer passar lá para ver como é que está o andamento, né? Hoje está tudo lá tá parado, mas nós vamos começar de novo, sim, vamos começar, porque você vai ajudar, eu tenho certeza disso, porque Deus vai tocar no teu coração, porque Deus vai te abençoar através do teu R$1. Faça um propósito com Deus de R$1.
Abençoa essa obra e depois você vai ver o resultado. Porque não é para o pastor Júlio, não é para o pastor Felipe, nem para ninguém que está aqui. É para ele que está lá em cima e está vendo todas as coisas. Se fosse para deixar uma palavra hoje para o teu coração, eu deixaria Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Vai dizer assim, ó, porque para Deus nada é impossível. Talvez você chegou nesse vídeo por acaso, talvez você chegou nesse vídeo porque você estava sem perspectiva de vida, e estando sem perspectiva de vida e dizendo para si mesmo que não vale mais a pena viver, você chegou nesse vídeo através do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer porque o Espírito Santo de Deus tem tudo a ver com tua vida. Porque ele não quer você aí, neste canto, sozinha, ou neste quarto, tentando tirar a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele te trouxe até esse vídeo e tocou e está tocando aí dentro do teu coração e muitas das vezes fazendo você chorar, porque uma alma, ela não tem preço, uma alma, ela tem valor, uma alma, ela vale, a palavra vai dizer que ela não tem preço, mas ela vale, mais vale ganhar uma alma do que ganhar o mundo inteiro. Então, Jesus, ele se entregou naquela cruz do Calvário, foi pela minha vida, foi pela tua vida. Então, nós estamos fazendo aqui, é o mínimo, porque o Jesus já fez o que era para ser feito, porque ele levou sobre si o meu pecado e o teu pecado, a minha dor, a tua dor, ele levou sobre si. Então, eu quero falar para você que aquilo que está aparecendo para você impossível, parecendo para você que não tem mais saída, Jesus, ele é a saída. E é a saída para você. E é a saída para aquele homem, para aquele moço, para aquele jovem que está hoje perdido no crack, perdido na prostituição, perdido no álcool. Porque a gente olha hoje para uma sociedade onde o mundo diz que está perdido. Mas eu olho para a sociedade e eu digo, este jovem não é um perdido. Este homem tem sim tem chance de ter uma nova oportunidade na vida. Então você se desprenda muitas das vezes do bem material, porque isso só nos traz peso, dor, cansaço. E se muitas das vezes nós se voltarmos a olhar para o nosso próximo, tudo aquilo que você tem começa a não trazer mais fardo e peso, mas começa a trazer um renovo, porque o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na tua vida. Então entenda que para aquele moço que acha que é impossível, Jesus, ele fala na sua palavra que para Deus nada é impossível. Fique com essa palavra. Jesus. E também, nesse primeiro podcast, né, a gente quis trazer mais um pouquinho, explicar o início desse projeto, como começou essa obra e tudo mais, mas não para ficar só nas nossas palavras também. No próximo podcast, a gente também quer trazer testemunhas que foram libertas através dessa obra também, para que eles possam estar contando o testemunho deles, possam estar falando, né, sobre o que viveram lá dentro, né, a experiência que tiveram com Deus também através daquela obra. E a gente que está ali a gente que frequenta a Casa do Oleiro, a gente está ali no meio, a gente vê também as profecias que essa obra ela tem recebido muitas vezes, que ela realmente vai acontecer. Até se o pastor quiser falar um pouquinho, né, sobre... Vai acontecer. Em nome de Jesus. Porque nós temos fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo agora, mas sabemos que já está concluída lá no livro que o Senhor já escreveu, o Centro de Reabilitação. E eu fico feliz por este momento de nós estarmos aqui compartilhando, tentando arrumar um jeito de ajudar aquele que precisa. Porque eles precisam. E eu fico sensibilizado, eu fico muitas vezes triste com a mão amarrada porque eu não consigo fazer aquilo que todos uma sociedade pode fazer, contribuir e ajudar. Ajudar. Eu quero ajudar. Então ajuda com R$1. Faz um Pix de R$1 para aquela conta e você vai ver no futuro que R$1 transformou uma vida. E não é nada para mas você. pode fazer uma diferença tão grande. Você vai ter uma experiência tão grande de saber que você ajudou. E um dia vai dizer assim, um centro de recuperação na cidade de Tijucas, o meu filho esteve lá e hoje está aqui, está reabilitado na sociedade, está aqui na casa, na minha casa, voltou para casa o meu filho. A mãe que chorava vai abraçar, vai beijar o seu filho, chorar de alegria, não chorar de tristeza. Pastor, isso que tu tá falando também, conta um pouquinho pra gente. Vai ter uma idade mínima? Vai ter uma idade máxima? Isso tem uma idade, sim. Tem uma idade certa para entrar no centro de reabilitação. Com 18 anos,
e sai com 59 anos e 11 meses. 60 anos não pode estar. A partir de 60 anos não pode ficar no centro de reabilitação. Aí ele já tem que ficar no asilo. Isso não é uma regra nossa, no Não caso. é uma regra nossa, Não é aí uma já regra tá- da instituição. Isso Da é uma instituição regra, já. é uma regra federal, É né? uma lei, É, sim. menor de 18 e maior pode. de 60 não pode estar num ambiente desse. Isso é para pessoas que usam drogas. Isso. Pessoas que já perderam expectativa de vida, que não tem mais como ser ajudado. Então a gente tá Ô, aqui, pastor. apresenta esse projeto para que eles venham entender. E muitas vezes, quantos que passou ali, mais de 200 que passou ali com a gente, Sim. naquela precariedade, naquele lugar pequenininho, naquele lugar assim, simples, mas muito amor, muito amor. Eu estava ali todos os dias, eu ficava das 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias ali com eles, e a gente via alegria no coração deles, dizer assim, eu tô tendo uma chance, eu vou sair, e a gente dizia, não, tu vai sair, tu vai conseguir. E quantos que conseguiram sair daquela escravidão da droga? E hoje eles passam por mim, muitos me ligam para mim, pastor, muito obrigado, mas eu não fiz nada. Eu só abracei eles, não, tá aqui, toma um banho, fica aqui, escuta a palavra de Deus. É isso que nós pregamos hoje. Nós temos que pregar Jesus Cristo, que liberta. E tudo é Jesus. A gente até, né, meus irmãos, a gente tentou fazer arrecadar dinheiro, fizemos pedágio, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho de como foi a experiência, nós conseguimos arrecadar um valor, né? Até a gente fez aqui em Tijucas, para a glória do Senhor, a gente também foi para outra cidade. E eu creio, irmãos, assim, esse podcast aqui já veio no meu coração, no coração de outras pessoas que também estão envolvidas, que é para realmente almas, vidas serem tocadas, não só, pastor, eu creio, dependentes químicos, né? Porque hoje a gente tem a igreja, né? Para que pessoas elas possam conhecer a Jesus, né? Sim. Porque hoje, né, a gente sabe que, como o presbítero Jordão falou, o amor ele está se esfriando, né? E nós sabemos que muitas pessoas elas carregam um vazio dentro de si, né? Então eu creio que sim, o Senhor ele também irá abrir essa porta para a casa do oleiro. Muitas pessoas, como a gente já pode ver nos cultos, né? Muitas pessoas indo visitar, pastores, né? Tivemos no culto também visitando e tendo interesse por essa obra, né? E a Sim. gente quer que as pessoas que estão vendo, pessoas que estão visitando, tenham interesse, né? Porque muitas das vezes, como o pastor falou, nem eles próprios acreditam, né? Não. Na transformação, né? Na volta que o Senhor pode dar na vida deles. Então, que neste vídeo, almas possam ser alcançadas, como o presbítero Jordão deixou uma palavra, né? Talvez a pessoa que está assistindo esse podcast pode estar com uma depressão, uma ansiedade. Eu creio que o Senhor ele pode alcançar pessoa através desse vídeo. Eu, como liderança da mídia ali na Casa do Oleiro, quando eu vou fazer a mídia, eu falo pro Senhor, que essa mídia ela possa alcançar pessoas que a gente não tá entrando dentro da casa, que a gente não tá levando um culto, mas que o Senhor possa, né, realmente tirar esse vazio, tirar esse peso que as pessoas sentem hoje em dia. Porque hoje a gente tá numa correria muito grande, né? Mas eu creio que o pastor falou ali, R$1, né? Eu acho que, assim, se a gente fizer prioridade, porque eu acho que tudo são prioridades, né? Se a gente fizer prioridade esse centro de reabilitação, eu creio que vai acontecer. Eu não sei se alguém de vocês quer falar mais alguma coisa, se a gente deixou bem claro, bem específico como ajudar essa obra. Vocês podem estar procurando todo mundo da igreja, né? Os pastores, presbíteros, todo o corpo de obreiro. Eu vou deixar a palavra com vocês. Agora a gente vai estar fazendo um apelo maior, né? Para que vocês possam estar ajudando. A gente também vai deixar o QR Code, vai deixar número de WhatsApp, o nosso Instagram, a gente está sempre movimentando. Também é interessante, pastor, falar que todo esse cenário, quando os internos eles forem, né, lá para dentro, nada vai ser exposto, né, pastor? Não. Nada vai ser exposto. É muito interessante falar isso porque, como o presbítero Jordão falou, a gente não tá aqui por status, né? A Não. gente tá aqui para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que almas elas possam ser libertas, né? Então é interessante deixar esse ponto alinhado que não será exposto, famílias não serão expostas. E nesse alinhamento com eles, desde o princípio, porque tem muita casa de recuperação que pega esses internos e coloca a trabalhar já no primeiro de uma semana, 30 dias. Nós não trabalha. Nem sair de Nós dentro, não nem trabalha. sair de dentro para vender Sair coisa para na vender rua. as coisas na rua, na cidade, não tem isso. É ficar lá
vai ficar o tempo que é permitido, que é 9 meses de recuperação. Ele está internado ali, ele precisa, ele não precisa sair para vender ou trabalhar, não. Ele está ali para se recuperar daquilo que estava fazendo mal para ele, né? Então a gente não usa disso, dessa má fé. Isso é má fé para mim, tá? A pessoa está ali porque está precisando de uma ajuda. Ele não está ali para trabalhar para... Não. Deus vai arrumar outro recurso de mandar para lá. A comida deles, a roupa deles, tudo, toda a vida foi assim. Toda a vida Deus supriu a nossa necessidade naquele lugar. Eles nunca precisaram trabalhar. Eles não estão ali para trabalhar. Eles estão ali para se reabilitar, para se entrar. Eles entraram... deixar a droga, deixar essas coisas ruins. Para ele, a cabeça dele focar em outras coisas. Focar na coisa certa. Né? Pastor, é que assim, a Bíblia ela diz para que tudo que a gente fizer, a gente faça para a glória de Deus, né? Isso. E quando a gente vê que eles se recuperam, isso é muito interessante, que a gente sabe que quem é mais perdoado, mais é grato. Então, às vezes, a gente está falando, Felipe, é só uma pessoa, não é só uma pessoa. Porque, às vezes, essa pessoa, a vida dela estava tão miserável, a vida dela estava tão destruída, e quando ela é restaurada, o testemunho dela alcança muita gente. É verdade. Então, assim, o presbítero falou que nós vamos ter 42 leitos. São 42 pessoas. Vamos ser muito pessimistas que 10% saiam apenas recuperados. A gente sabe que, se Deus quiser, Ele recupera todo mundo. Mas a gente sabe também que tem pessoas que não querem. Então, vamos falar que no pior dos cenários, 4 pessoas saiam recuperadas. Não vão ser 4 pessoas. O testemunho dessas 4 pessoas vai alcançar muita gente. Às vezes vai alcançar a família inteira. Às vezes vai alcançar um amigo que também estava nessa situação. Uma outra pessoa que também estava nessa situação. Então, através de uma vida, várias vidas são alcançadas. Isso é verdade. A gente tem hoje, né, o testemunho, inclusive, dele, que eu creio que vai ser quem vai vir aqui, que é o Emerson. O Emerson. Hoje a gente vê o Emerson, um cara sorridente. Um cara que tá sempre rindo, tá sempre animado. Marca lá que eu vou lá no podcast. Ele tá sempre animado, ele tá sempre... Aqui conosco. Então esse é um testemunho. Quantas pessoas passaram talvez e viram ele numa situação triste e de repente olha para ele sorrindo, brincando, trabalhando, contente, escutando um louvor e fala, poxa, mas eu vi esse rapaz outra vez, ele não tava assim, o que aconteceu? E através desse testemunho, pessoas se encontram com Deus. Pessoas se rendem aos pés do Senhor. Porque, gente, a nossa passagem, eu sempre falo isso, que a nossa vida, o nosso tempo aqui na Terra é muito curto. A pessoa vai viver no máximo aí, pouquíssimos casos passar de 100 anos. É pouco tempo. Só que esse pouco tempo a gente tem para trabalhar para o Senhor. A gente tem para fazer o nosso melhor para o Senhor. A gente tem para glorificar o nome do Senhor. A gente está aqui nesse projeto, está sendo feito, não é para que eu fique famoso, o Jordão fique famoso, o pastor Júlio fique famoso, vocês duas fiquem famosas, não é isso. A gente está fazendo para a honra e para a glória do Senhor. É verdade. Para levar essa palavra para pessoas, para que daqui a pouco a gente vai ver testemunhos. E isso que é para mim, e para nós, na verdade, né? É o mais importante, é ver testemunhos. É ver aquela pessoa dizer assim, poxa, eu tive numa situação terrível, eu tive numa situação muito ruim, só que Deus me recuperou. Através de mim, eu preguei para esse, preguei para aquele, preguei para o outro, e quantas vidas essas vidas vão gerar? A gente está, eu posso até brincar e dizer que a gente está no esquema de pirâmide invertida, né? Que o esquema de pirâmide geralmente é para tirar o que as pessoas têm, a gente está fazendo o contrário. É pregar para um, para esse um, pregar para dois, para esses dois, pregar para 4, e a gente explicar a palavra do Senhor. A gente poder alcançar pessoas através de um... Por isso que o pastor falou muito disso, vocês falaram muito disso, de ajudar com R$1. R$1 não é nada, não é. R$1, hoje em dia a gente não compra mais nem bala com R$1, né? Hoje em dia já nem existem nada no mercado que vai custar R$1, mas esse R$1 vai multiplicar na vida de alguém. Esse R$1, às vezes é o arroz, às vezes é o feijão, mas às vezes esse R$1 é uma voz de uma pessoa que vai chegar para frente. Vai chegar lá naquele que está... Porque assim... eu ouvi uma coisa muito interessante uma vez, que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E às vezes a pessoa tem tanto dinheiro, mas está no fundo de uma cama. Depressivo, solitário. Às vezes, para essa pessoa ter esse dinheiro, ela precisou passar por cima de muita gente. E por fim acabou que ela caiu na própria armadilha porque ela ficou sozinha. Mas existe um Deus que a gente serve, que Ele não despreza ninguém.
Deus. Então, assim, às vezes uma simples pregação do mais simples interno que passou ali, que às vezes não sabe nem escrever o nome, mas ele fala, Jesus te ama e o que ele fez na minha vida ele quer fazer na sua. Já é o suficiente para salvar a vida de qualquer outra pessoa. Já é uma palavra suficiente, às vezes um simples, Jesus salvou a minha vida. É verdade. Já é o suficiente para salvar várias e várias outras vidas. Então, gente, quando você pensar no projeto da Casa do Oleiro, do Centro de Recuperação, não pensa só numa coisa instantânea, momentânea, não pensa só na pessoa que está ali dentro naquele momento. Pensa que ali você está regando uma semente. É verdade. E essa semente, lá na frente, ela vai dar frutos. É verdade. Lá na frente, essa semente vai levar vida para outras pessoas. Amém. E através de você, várias pessoas serão alcançadas por um testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Como o pastor Felipe e o presbítero Jordan tinham falado, eles são empresários, né? Agora a gente já vai se encaminhar para o fim, né? Vamos fazer todos os agradecimentos, né? E também o momento da apelação, né? Vocês, como falaram, são conhecidos, mas às vezes a gente não tem oportunidade de realmente fazer essa obra conhecida. Eu acho que agora seria o momento, né? De fazer apelação, os amigos empresários, né? Muita gente conhece o pastor Júlio, muita gente conhece vocês, que né, eles possam conhecer realmente essa obra e vocês fazer o apelo, né? Sei que R$1 vai ajudar, mas assim, a gente pode mais, né? Eu creio nisso, que a gente pode mais, porque a gente quer, até aqui a gente queria ver prazos, mas não tem como a gente dar um prazo hoje, né? É difícil a gente dar um prazo, porque a gente realmente depende da colaboração do pessoal que está assistindo, de quem vai na igreja e quer ajudar. Então, que vocês, né, possam fazer esse apelo para os amigos empresários conhecidos. Eu creio que muita gente não conhece essa obra, né? Porque muitas das vezes a gente está trabalhando, não consegue falar, né? Isso, é verdade. Não tem essa oportunidade. Eu acho que aqui é o momento, é a oportunidade de vocês realmente apelarem e falarem, né? Que a gente precisa de ajuda para esse centro ele se concretizar, porque eu creio que vai acontecer, né? Então, eu queria, de antemão, já agradecer a todos vocês que vão nos ajudar, porque a gente tem fé, irmão. Se há algo que a gente tem, é fé. E, no outro ponto, eu gostaria que todas as pessoas que conhecem, né, a minha pessoa, que dão crédito à pessoa do meu pai, né, que possa ajudar com 10, 20, 50, 100, 1000, 10 mil. Então, deixe ser tocado, porque, como eu falei para você, uma alma, ela não tem preço, ela tem valor. E se você um dia passou por um processo tão doído como esse, você sabe o que eu estou te falando. Então, abençoe essa obra, porque o que nós fazemos com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Mas a prestação de contas sempre esteve em dia nesta casa, neste ministério e nesta igreja. Nós somos comprometidos com a obra do Senhor e nós sabemos que o Senhor Jesus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, Ele sabe de todos os nossos passos. Antes mesmo que nós venhamos entender o nosso amanhã, Ele já sabe o que nós estamos pensando. Então, nós estamos hoje com o coração voltado para esta obra, voltado para este lugar. E eu conto com a tua ajuda, conto com a tua colaboração, e nós sabemos que junto nós somos mais fortes. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu vou comentar uma coisa interessante aqui, que assim, talvez alguém esteja assistindo e ouvindo a gente falar, né, disso tudo, desse amor e tudo, e talvez alguém está perguntando assim, poxa, mas vocês como empresários, por que vocês não custeiam essa obra? Vocês não podem? E eu digo que sim, a gente poderia tentar, a gente poderia fazer talvez, tentar um empréstimo, fazer alguma coisa assim, só que de novo eu vou repetir uma coisa, Deus não nos permitiu fazer nada sozinhos. Deus não nos permitiu. A gente, o presbítero Jordan falou uma coisa importantíssima, que uma mão faz, a outra não precisa saber, mas a gente já investiu algumas coisas e alguns valores bem altos nessa obra, só que Deus ele não deixa. Por que ele não deixa, Felipe? Porque Ele quer abençoar a vida de todos. Não é uma bênção para nós. Porque seria muito fácil a gente pegar, reunir tudo que a gente tem de bem, vender tudo, investir tudo na obra do Senhor. Mas aí a gente estaria sendo abençoado, Deus abriria mais portas, sim, mas e aquelas outras pessoas que também querem ajudar essa obra? E
não vão poder ser abençoadas por essa obra. Então Deus, ele é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Ele não deixa que a gente faça nada sozinho. E a igreja não é fazer nada sozinho. A igreja é um corpo. A Bíblia diz que nesse corpo tem vários membros. Então esses membros, se a gente fizer um pouquinho de cada um, e isso é muito interessante, a gente falou do R$1, mas às vezes não é só R$1, é o 2, é o 10, é o 20, é o 50, é o 100, é o 1000, é o 10.000. Por quê? Porque Deus, ele não deve nada para ninguém. É verdade. E se a pessoa tiver amor no coração, de contribuir com amor, entendendo, gente, eu repito aqui, não, a gente não está barganhando e nunca vamos barganhar com Deus, porque a gente não vai ganhar nada com isso. Se quem está assistindo a gente agora falar assim, ó, eu vou vender o meu carro para eu dar todo o valor nessa obra, para Deus me recompensar, Não faça isso. não faça isso, por favor. Não faz isso, porque você vai se decepcionar com a igreja. Você vai se decepcionar e depois você vai para a internet dizer que você foi roubado pela igreja. E não é isso que a gente quer. Não, a gente quer que você entenda este propósito. Entenda essa obra. Entenda, vai. Felipe, eu me interessei por isso, mas eu queria saber mais fundo. Procura a gente, procura o pastor Júlio. Entenda, a gente tem os relatos das pessoas que passaram por ali e das famílias, principalmente, que receberam essas pessoas de volta, e elas podem dar esse relato. Então, se você entender essa obra, se você abrir seu coração, se você ofertar com amor, com gratidão ao Senhor, você vai ver o que de extraordinário Deus pode fazer na tua vida. Minha empresa, as portas estão fechadas, o país está em crise, a coisa está difícil, não estou vendendo nada, então faz um voto com Deus. Faz um voto com Deus, fala, Deus, eu vou ajudar essa tua obra, não, eu vou ajudar essa obra, eu vou plantar uma semente nessa obra. Eu vou plantar um valor nessa obra. Quanto, Felipe? Eu não sei a tua condição, eu não sei quanto você pode ajudar, mas se você pode ajudar, ajuda. Faz esse voto com Deus e você vai ver que Deus, ele não deve nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é Deus poderoso para abrir portas, para mudar sentença, para fazer você mudar o ramo da tua empresa. Talvez você está caminhando por um caminho e Deus tem um caminho muito maior para você. E você está focado naquilo ali. A partir do momento que você abre teu coração, você entende o trabalhar de Deus, Ele aplana os caminhos. Amém. Ele te dá um horizonte muito diferente, muito maior do que você pensa. Então, para todos que estão nos assistindo, a gente quer deixar o nosso muito obrigado por esses momentos que vocês estiveram com a gente. E, de novo, esse apelo para que você conheça a obra. Primeiro, conhece a obra. Conhece a obra primeiro. E depois, se Deus tocar no teu coração, ajuda nessa obra. Deus abençoe a todos. Enquanto o pastor Felipe, presbítero Jordão, as meninas estavam falando, Deus me alegrou o meu coração aqui. O Espírito Santo falou para mim no meu coração forte, nunca tinha falado tão forte como falou agora. Vai ser um marco dentro desta cidade, Eu creio. esse centro de reabilitação. Amém. Vai sair o centro de reabilitação. Em nome de Jesus. Agora eu tenho mais certeza ainda porque o Espírito Santo falou dentro da minha alma. Glória a Glória a Deus. Deus. Vai ser um marco nessa cidade, estado e nesse Brasil. Amém. Jesus. Glória a Deus. Vocês vão ver. Aleluia. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Amém. Através da tua ajuda, que você vai semear nessa obra com amor. Com amor. Não é obrigação, com amor. O que Deus tocar no teu coração, faça. Porque Deus vai te abençoar muito. Porque Ele tem poder para isso. Amém. Ele tem poder para isso. Amém. E nós seremos abençoados porque iremos ver. Nós iremos ver pessoas recuperadas naquele lugar. Aleluia. Glorificando a Deus e as famílias naquele lugar. Vai ficar pequeno. Glória a Deus. Escreve bem o que eu estou falando. Estou falando pelo Espírito. Vai ficar pequeno dentro desta cidade aqui no lugar. Para a glória tudo dele. Do nosso Deus. Esse Deus que nós servimos. Esse Deus é poderoso. Amém. E que Deus abençoe a todos que vão ajudar. Aqueles que vão assistir. Assista com carinho. Deixa aí pro teu coração. Porque Deus tem o prazer de te abençoar. Deus abençoe a Aleluia. todos. Queremos agradecer todos que ficaram conosco até agora, né, que acompanharam todo esse podcast, e esperamos que vocês também estejam juntos no próximo, né, que a gente até vai trazer
para contar o testemunho e tudo mais. E mostrar as fotos, mostrar também, né? Nós vamos mostrar como já vai estar o compartilhar. andamento da obra também. Nós vamos compartilhar. Queremos fazer um vídeo lá, né? Isso. Quando a obra estiver concluída, no meio, no início, no fim. Eu quero agradecer vocês pela disponibilidade, né, pastor? Sei Estamos que a sempre correria, juntos. Tamo sei que a junto. correria é grande, mas sabemos que tudo é para a glória do Senhor, né? Aleluia. Glória a Também Deus. queremos agradecer todo mundo que ficou com a gente, porque a gente sabe que hoje para aprender, né, para perder 1 hora não é fácil, mas sabemos que tudo tem um propósito, né? Também queremos pedir para que os irmãos venham se inscrever no nosso canal. Iremos postar mais vídeos voltados, né, Fazer para o centro vídeo de da reabilitação, obra. trazer pessoas que vão contar testemunhos. Queremos também trazer, né, as esposas, Sim. a nossa pastora, o pessoal da nossa igreja, né? Porque todos estão ajudando. Então nós queremos agradecer, somos imensamente gratos por toda a ajuda que já estamos recebendo, É né? verdade. O nosso Deus pastor, o pastor Felipe, o presbítero Jordã. Então era isso, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um e que nós possamos ganhar almas para o reino. Amém? Amém. Muito Glória a obrigado. Deus. Amém. Obrigado a todos. Ative o sininho e se inscreva no canal. Aleluia. Glória a Deus.